Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você, jogador de futebol da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É um prazer enorme poder estar aqui levando para vocês um assunto de suma importância. Nós vamos falar sobre o antidoping no futebol e os perigos e os riscos que você pode correr numa atividade dessa tão importante que é o futebol. Para todos nós, é uma das atividades mais bacanas que a gente pode participar. Um agradecimento especial ao presidente Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da Federação Paulista de Futebol, que abraçou a ideia do Dr. Moisés Cohen, junto com o Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol e todo esse time que você vê na tela, para que a gente pudesse, junto com a Unifesp, fazer um programa de antidoping bastante robusto, bastante eficaz. Nós temos a apresentar para vocês o Bomba Tô Fora, Federação Paulista de Futebol. Bom, iniciando já o nosso assunto, que a gente já vai falar bem diretamente para você, o que é, na verdade, doping? A definição é toda conduta, ou ato, ou ação que viole as regras antidoping. Veja bem, eu vou repetir para que você entenda. Toda conduta que você, atleta, possa cometer que viole as regras antidoping. Então, quando a gente fala as regras, eu estou dizendo que tem mais do que uma possível violação à regra antidopagem. Do lado direito da tela, você está tendo a oportunidade de ver as 11 violações à regra antidopagem. Eu não vou pedir que você decore, memorize, mas eu vou pedir que você passe os olhos sobre essas 11 possibilidades. A mais importante que a gente começa a falar com você é a número 1, a presença de uma substância proibida na urina do atleta ou da atleta. Isso já configura uma possível violação à regra antidoping. E se eu estou falando sobre doping, sobre antidoping, você pode estar me perguntando, mas quais são as causas do doping? O que leva um atleta a cometer essa falha? O que leva um atleta a usar uma substância proibida? Sem dúvida nenhuma, nós que estamos no futebol há tanto tempo, a gente sabe que a pressão que você, jogador, sofre é muito grande. A busca por resultados, algumas lesões e algumas limitações físicas. E mais do que isso, a gente tem como fator base hoje, como reclamação nos tribunais de justiça desportiva antidopagem, a contaminação e o uso de medicamentos inadvertidamente. É muito importante que você tenha conceitos acerca deste assunto. Na verdade, o que é o exame antidoping? Um exame antidoping são exames laboratoriais. É muito simples. Urina e sangue. Você tem que entender que o exame, na verdade, pode ser feito tanto na urina quanto no sangue. Claro, uma coisa serve para uma coisa e outra coisa serve para outra coisa. Quando a gente busca na urina alguma substância proibida, eu estou buscando um monte de coisa que está na lista proibida. E quando eu vejo sangue, eu estou buscando, por exemplo, GH, eu estou buscando, por exemplo, eritropoetina, que é uma substância específica que aumenta o número de hemoglobinas no seu corpo, e eu estou procurando, por exemplo, passaporte biológico. Bom, qual é o laboratório que faz o exame antidoping? Essa é uma pergunta bem frequente. Isso porque as pessoas sempre querem saber. Eu moro numa cidade, numa bela de uma cidade, e na minha cidade tem um laboratório espetacular. Não tem dúvida, a gente sabe muito bem que existe, por esse Brasilzão todo, uma série de laboratórios capacitados, mas somente um laboratório no Brasil é capaz, é certificado pela UADA para fazer esse tipo de controle. E, aliás, hoje existem 28 laboratórios certificados pelo mundo. Somente 28 laboratórios podem realizar exame antidoping nos atletas. E esses laboratórios todos têm que ser certificados pela Agência Mundial, WADA-AMA. O Brasil tem laboratório certificado? Sim, claro que tem. Nós temos o LBCD, Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. E olha aí, eu apresento para vocês uma foto do LBCD. Diga-se de passagem, um baita laboratório super aparelhado, uma referência mundial. Nós temos este laboratório que é localizado no Rio de Janeiro e nós temos dentro do laboratório como professor responsável o professor Henrique Marcelo Pereira.
Eu coloquei para vocês, e você pode até fotografar, eu coloquei aí o endereço eletrônico do laboratório, o endereço físico. O dia que você estiver lá no Rio de Janeiro, você manda um e-mail para o professor Marcelo e ele vai te receber, porque ele faz questão de fazer um tour com os atletas por todo o laboratório e mostrar como é feito esse trabalho de maneira tão bonita, tão interessante. Mas afinal de contas, eu falei o que é doping, o que é o exame antidoping, mas você pode me perguntar, Fernando, por que existe o controle antidoping? Por uma simples questão, igualdade, saúde e ética. Quando a gente fala igualdade, a gente está falando igualdade nas competições. E você está dentro de uma das maiores competições esportivas do futebol brasileiro. A saúde, a sua saúde e a ética no esporte, tá bom? Afinal, o que é proibido? Estamos chegando já no final da minha apresentação. O que é proibido? Existe alguma substância ou somente métodos? O que na verdade faz com que o atleta seja flagrado num exame antidoping? Existe sim uma lista de substâncias e métodos proibidos. Veja bem, no meio da tela você está vendo lá a lista proibida 2023. Então é o que nós queremos que você, atleta, seja interessado. Consulte a lista proibida. Você pode buscar a lista de duas formas. No site da WADA, está do seu lado esquerdo, é só entrar no site, buscar, é em inglês. Mas se você preferir em português, no site da ABCD, Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem. Também está aí o endereço eletrônico para que você possa consultar. Eu aconselho, entre no site, baixe a lista, imprima a lista e tenha ela em mãos, porque você pode precisar mostrar isso para o seu médico numa situação especial, tá bom? Remédio pode ser doping? Claro, pode ser que sim. É muito importante que você consulte a lista de substâncias e métodos proibidos sempre com antecedência antes de usar algum remédio. Agora, pode existir uma situação que você precise usar uma medicação e essa medicação está dentro da lista proibida. E aí eu ponho para você e eu convido você a fazer uma foto desta imagem. Nós temos aí todo o passo a passo de como você pode usar uma substância proibida a partir de uma solicitação formal. Você e o seu médico têm que fazer esse tipo de solicitação. Essas 3 letrinhas são muito importantes para você. AUT, autorização de utilização terapêutica. Eu diria para você, converse com o seu médico e se a substância que você precisar utilizar estiver na lista, faça isso que está escrito nesse passo a passo. Solicite uma AUT junto à CAUT. A CAUT é um grupo de médicos que avalia isso pela ABCD. Bom, agora, falando de responsabilidade, meu amigo, eu diria, você tem que ficar atento a uma situação. É dever pessoal do atleta garantir que nenhuma substância proibida entre no seu corpo. Não fui eu que escrevi isso, nem tampouco qualquer pessoa que vai falar com você aqui hoje. Isso está escrito no Código Mundial. É o artigo 2.1.1, violações da regra antidoping. É dever, abre aspas, é dever pessoal do atleta garantir que nenhuma substância proibida entre em seu corpo. Portanto, meu amigo, fique atento, fique alerta. E os suplementos? Suplementos são proibidos, afinal de contas? Não, os suplementos não são proibidos de forma alguma. Não há proibição para suplementos, mas existe uma importante precaução e cuidado que você deve tomar. Os suplementos têm a possibilidade de estarem contaminados. Então, eu diria para você, não use suplemento por conta própria, somente se o seu clube te suplementa, porque o clube sabe como comprar, como fazer o uso dessa substância. E, aliás, eu vou mostrar para vocês aí uma política de compra e armazenamento de suplementos. O item número 1, só comprar suplementos em loja física idônea com CNPJ. Você não vai comprar nenhum tipo de suplemento pela internet. Você não vai aceitar nenhum tipo de doação de suplemento. Isso é muito comum. As empresas abordam muito vocês, atletas, para trocar ali no Instagram uma mensagenzinha. Eu diria,
Não use esse tipo de artifício, tá? Nota fiscal do produto sempre no seu nome. Você vai precisar em algum momento fazer prova que você comprou aquele suplemento daquele lote. É importante que você coloque o lote. E já que você vai comprar um suplemento, se você resolveu arriscar, esse suplemento tem que ser do mesmo lote. Você tem que comprar 2 frascos. Meu amigo, vai ficar cara a brincadeira? Vai, mas você optou por usar. Então você tem que ter do mesmo lote 2 frascos, um fechado e a nota fiscal ali anotando qual é o lote. E tem que estar declarado no formulário de controle antidoping. Aqui na tela você tem 2 exemplos, um péssimo exemplo e um ótimo exemplo. Do lado esquerdo, um clube de futebol onde existe ali um pote de açaí e alguém colocando suplemento nos frascos. Isso é uma vergonha, eu diria, né? Do lado direito, um belo exemplo. Os suplementos todos guardados, as notas fiscais e a chave desta sala, a chave deste armário na mão do médico da equipe. Bom, falei um monte de coisa, mas faltou falar os seus direitos e os seus deveres. Olha bem, você, atleta, você tem todos os direitos. Você pode estar na sala de controle antidoping acompanhado. Aliás, se você for menor de 18 anos, você deverá estar acompanhado de um maior que se responsabiliza por você. Você sempre que entrar na sala de antidoping ou no momento que você tiver contato com a equipe antidoping, você pode solicitar a credencial daquela pessoa que te abordou e tem que ter foto e função. Você pode fazer perguntas durante o controle antidoping. Aliás, você deve fazer perguntas. Você pode, inclusive, solicitar um tempo adicional para chegar à sala de antidoping. E o que é esse tempo adicional? Você tem que, às vezes, dar uma entrevista. Você foi o cara que fez o gol da vitória. Você foi o cara que infelizmente foi expulso, a imprensa vai te abordar. Então você tem o direito de dar uma entrevista curta, portanto solicite um tempo adicional para chegar à sala de controle antidoping. Lá na sala de controle antidoping você tem o tempo que você precisar e tem também a oportunidade de hidratar-se, baixar a adrenalina e conseguir fornecer material urina, tá bom? Você pode fazer todos os comentários sobre as irregularidades e, mais do que isso, comprometa-se com a verdade, tá bom? Isso são os seus direitos. Agora, os seus deveres, você vai ter que sempre permanecer à vista de um DCO, que é o oficial de controle de doping. Você não pode sumir, você não vai poder ir para o seu vestiário e não aparecer. Você tem que estar sempre sob a observação de um oficial de controle de doping. Você vai ter que portar consigo uma credencial, ou seja, um documento com foto, porque eu não sei quem você é, eu vou precisar saber, eu tenho que ter esse documento com foto, tá? A primeira amostra, logo depois do momento que você foi notificado, é a amostra que vale para o controle antidoping e, mais uma vez, eu diria, faz parte dos seus deveres informar o seu endereço corretinho, o seu telefone correto e comprometer-se com a verdade. Bom, mudando de assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da maconha. Todo mundo pergunta sempre, é importante que você tenha um conceito sobre isso. CBD e THC. Você já sabe que canabidiol e THC são substâncias que vêm da mesma planta maconha, tá? Cannabis sativa. Na verdade, o CBD é uma substância que saiu da lista em 2016 para 2017. Então não é uma substância mais que a gente se preocupa. Pode usar CBD sob o ponto de vista esporte à vontade. Agora o THC, que é a substância entorpecente, esta sim é proibida em competição e você tem que ficar atento, porque tem um nível de detecção que mesmo que tenha sido fora de competição, pode levar você para o tribunal, tá bom? Outra substância muito comum que você já ouviu falar, e o seu médico já deve ter falado também, são os corticoides. Os corticoides tira dor. Para você ter uma ideia básica do que faz esse tipo de substância, corticoide tira dor e é uma substância muito potente. São proibidos em competição. Fora de competição, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, agora eu vou apresentar para vocês a minha última lâmina. Nós estamos mostrando para vocês alguns dados estatísticos e tem muito a ver com o que a professora Adriana vai falar com você daqui a pouco. Olha que interessante, esse gráfico que eu estou apresentando para vocês mostra o perfil de uso de anabolizante
desde 2013 no mundo do esporte. Eu não estou falando do futebol apenas. No mundo do esporte nós temos 2013, 14, 15, 16, 17, 18, até 20. E a estatística é sempre altíssima. Mais da metade dos atletas flagrados com substâncias proibidas no mundo do esporte foram flagrados, infelizmente, com anabolizantes. Se fosse só esse o problema, meus amigos, a gente botava vocês no tribunal e tchau. Mas não é essa a verdade. A verdade é que os anabolizantes e o GH, que a doutora Adriana vai falar, são duas substâncias que acarretam um problema seríssimo na saúde de vocês. Vamos tomar uma água, vamos descansar um pouquinho, que a doutora Adriana volta já já. Muito obrigado, um prazer. Olá, eu sou a Adriana, professora de Educação Física, e como o doutor Fernando já introduziu, agora eu vou abordar com vocês sobre o uso dos anabolizantes, que é recorrente nos estudos mundiais e nacionais, nos exames antidoping. Então, os anabolizantes, eles são hormônios, né, derivados da testosterona, que acabam tendo uma repercussão no corpo e que não existem níveis seguros de uso quando não há uma deficiência de algum tipo de hormônio. Então, eles têm que ser indicados por um médico, mas eles não podem ser usados indiscriminadamente. Esse uso, ele pode gerar consequências, principalmente para os esportistas. Esse esportista, ele vai responder para 4 anos desse uso desses anabolizantes. Então, em relação à saúde psicoemocional, ele causa psicodependência, irritabilidade, ansiedade, queda de libido, abstinência. Em relação à saúde em geral, no coração, por exemplo, ele aumenta o colesterol ruim, ele diminui o colesterol bom, aumenta o risco de tromboses, embolias, aumenta o risco de infarto. Para o fígado, ele pode causar o risco aumentado de câncer, de hepatites. Para a parte óssea, muscular e ligamentar, ele também tem uma incidência e riscos muito intensos, né? E justamente que é a minha área que a gente vê mais repercussão nesses atletas que vêm, em geral, com cãibras muito fortes, infecções a nível musculares, lesões nos tendões, hérnias de discos, e principalmente um fator que a gente tem muito cuidado, que é o fechamento das cartilagens. Com o uso dos anabolizantes, elas podem fechar precocemente e com isso impede o crescimento do atleta. Então, quando a gente pensa em uso de anabolizantes, a gente tem que ter todo esse peso, né, toda essa balança do benefício e do risco, do benefício e do resultado. E a gente sabe que o resultado é sempre bem pior do que o benefício. Outro hormônio bastante incidente nos dopings também, que a gente vê o crescente uso, é do GH. O GH é um hormônio do crescimento, né? E o atleta também vai responder para 4 anos. Ele causa o inchaço, edema, ele causa o crescimento desproporcional, tanto do queixo quanto da testa, em algumas regiões da face, que vai ficar bem estranho, né, naquele atleta que está usando. Ele causa o aumento da pressão arterial, o aumento do colesterol, o aumento da glicose, que aumenta o risco do diabetes, e ele pode ter alguns descontroles que ainda não tem estudos bem preconizados sobre isso. Então, a gente tem que ter bastante atenção sobre o uso dessas substâncias para elas serem muito bem controladas e que as pessoas tenham a ciência de que elas não existem um risco seguro se você não tem a deficiência, principalmente em relação ao GH. Para isso, a gente tem um projeto que chama Bomba Tô Fora. O Bomba Tô Fora visa justamente prevenir e educar em relação ao uso dos esteroides e anabolizantes. Esse projeto, ele acontece numa equipe multidisciplinar, na Unifesp, dentro do ambulatório de endocrinologia do exercício.
ele acontece fisicamente na Rua Estado de Israel, 730, e se você tem interesse, você pode entrar em contato pelo e-mail endocrinoexercicio@unifesp.br. Existem duas formas de um jogador ou de um atleta ser selecionado para passar pelo exame antidoping. Ou pode ser por sorteio, ou pode ser por uma escolha. O sorteio é um sorteio mesmo, vocês vão ver a seguir que realmente com a presença de um representante do clube, e a escolha que é feita, ela pode ser previamente determinada. E é uma forma que o jogador vai passar pelo exame. Após feito a escolha do jogador que irá passar pelo exame antidoping, ou por sorteio ou por escolha, a terminada a partida, esse jogador permanecerá em campo, um escolta irá até ele, irá notificá-lo que ele passará pelo exame, e a partir desse momento, ele está sob uma escolta, ele não pode ir para o vestiário, ele não pode fazer outros fazeres, a menos que o escolta que esteja com ele ou acompanha isso, ou uma entrevista no final do jogo, ou receber um prêmio, aí ele poderá ir, mas o escolta estará junto a ele, para que ele não tenha nenhuma interferência externa sobre o que esse jogador poderá ingerir ou uma substância que poderá vir a entrar para o seu corpo. Então é importante, ele não pode ir para nenhum lugar, vestiário, outro lugar, sem que esse escolta esteja presente junto com ele, ou autorize isso. O atleta que tem menos de 18 anos, ele não pode estar sozinho na sala de doping. Ele tem que ter um acompanhamento de um familiar, alguém responsável por ele, para presenciar o exame que será feito numa rotina um pouco diferente do atleta maior de idade. Ao chegar na sala de doping, o atleta que está acompanhado do escolta, você será apresentado para o oficial de controle de doping. Esse oficial irá se apresentar, mostrar suas credenciais a você e orientá-lo a algumas determinações. Primeira coisa, você irá se hidratar, descansar. Ali terá um lugar para você sentar, repousar, tem uma televisão e vai ter à sua disposição bebidas para você se hidratar. Preferencialmente são águas, nós não utilizamos bebidas alcoólicas. É importante que o seu clube também possa trazer esse suplemento, essa hidratação para você. Ah, eu posso comer alguma coisa? Pode, se o clube trouxer, você vai comer. É importante você, atleta que nunca fez exame, entender que você não aceite nada de outras pessoas que você não conheça. Você não aceite nada, nenhuma bebida, nenhuma comida de pessoas que não são do seu rol de clube. Se o seu médico trouxer um hidratante para você, ou alguma substância para uma hidratação específica, aí você pode utilizar. Mas se de outro clube oferecer, por favor, não aceite. Porque, como o Dr. Fernando já falou anteriormente, o atleta é responsável por aquilo que entra no seu corpo. E nesse momento pode haver uma contaminação, você não sabe de onde veio aquela substância, e aí seu exame fica prejudicado e você poderá responder por isso mais tarde. Deu a vontade de urinar, você vai comunicar isso ao oficial de doping e ele vai te chamar até a sala, vai pedir para que você escolha um desses frascos aqui, aleatoriamente, no mínimo vão ter 6 na mesa, você vai lá, escolheu esse frasco, vai lavar suas mãos, ele vai te orientar para você lavar as mãos, você vai vir, abrir o frasco pela lateral, retirar o frasco e vai se dirigir até o banheiro. Importante, o oficial de doping vai estar ao seu lado e você vai estar sob visão direta dele urinando. O oficial de doping tem que ver você urinar. Você não se tenha constrangimento em relação a isso, porque é muito importante o oficial de doping ver a urina saindo do seu aparelho urinário. Então, nesse momento você irá urinar, o mínimo será 90 ml. Feito isso, você trará para o médico, oficial de doping, e ele vai começar a segunda etapa do exame. Ele vai pedir para que você escolha um desses kits, que estarão na mesa também, que são no mínimo de 6. Você vai manipular o seu exame, você vai abrir esse kit,
Esse kit vai conter dentro dele os 2 frascos de urina, um saco para guardar a urina. E você, manipulando o exame, vai depositar a urina que você colheu dentro de cada frasco. Primeiro no frasco azul, que a margem está até aqui, 30 ml, você vai depositar aqui dentro. Depois no frasco vermelho, 60 ml aqui dentro. E depois você vai lacrar o seu frasco. Na hora que você fecha, você vai escutar um clique, quer dizer que seu frasco está inviolável, a sua urina está lá dentro segura. É importante que muitas vezes o atleta chega desidratado, chega cansado, chega nervoso até, porque nunca fez o exame, e tem dificuldades para colocar a urina aqui. É muito comum a gente ver isso. Não pense que é uma coisa rara acontecer, é muito comum. Então, você pode pedir como atleta para que o oficial de doping lhe ajude a colocar a urina aqui. Essa é uma prática que pode acontecer. Depois que esses frascos estiverem lacrados, fechados, eles vão ser armazenados dentro do envelope, vão para a caixa novamente, serão lacrados e aí o seu exame está terminado. Tudo isso que foi feito na prática, ele é documentado, nós temos documentos que vão ter toda a identificação do atleta, quantidade de urina, horário que você urinou, como foi seu exame, se tem alguma intercorrência no exame, se você usa alguma medicação, se você está fazendo algum tratamento, tudo vai estar nessa ficha. Depois de tudo pronto, isso aqui é assinado, é datado, você corrobora com o exame, está ciente do exame, então seu exame está pronto. Aí você pode sair da sala de doping. É importante que o atleta esteja familiarizado um pouco com o exame e que o atleta manipule o seu exame. É muito importante, porque é sua carreira que está em jogo. Então você não tem que deixar nenhum intermediário, nada que altere o exame, de sofrer impacto sobre o exame. A gente sempre orienta isso para o atleta, por mais difícil que seja, às vezes constrangedor de uma pessoa olhar, você urinar, mas é para o seu bem. O sorteio realmente existe, é um sorteio físico. Nós vamos ter na sala, na hora que for feito o sorteio, um representante de cada equipe, e ele vai perceber que a mesa do oficial de doping está montada com essas fichas, de 1 a 23, que são os números que correspondem aos jogadores na planilha da Federação Paulista, em que o clube entrega à federação, ao árbitro da partida no dia, ao delegado da partida. Então, toda a partida tem já uma especificação dos jogadores que estarão presentes nos jogos. E nós vamos pegar esses números, vamos colocar dentro um saquinho desse, na frente de todo mundo, e aí aqui já tem umas pedrinhas similares, nós vamos sortear número 13. Aí eu vou na minha planilha, o número 13 corresponde ao jogador no camisa número 9. Então ele já está selecionado como primeira opção. Segunda opção. Olá, sorteio novamente. Número 12 dessa vez. Corresponde ao jogador camisa 7, tal jogador. Segundo selecionável. E eu sorteio mais 2 jogadores que serão reserva desses 2. Se acontecer algum incidente com esses 2 jogadores, que eles não puderem participar da seleção do exame de doping, os reservas, logo a seguir, fazem o exame no lugar deles. Então, é um sorteio realmente na presença da comissão técnica, ou do fisioterapeuta, do médico. Eles vão assinar esse sorteio, que foi feito sorteio, vão assinar que estão de acordo com esse sorteio, e aí já está valendo esses atletas para a competição, para passarem pelo exame antidoping. Eu vou falar com você, treinador, dirigente, atleta, sobre o histórico da dopagem e dos seus controles, para que vocês entendam o contexto do que acontece hoje em dia. Já nos jogos antigos da Grécia,
os atletas que se encontravam para poder mostrar uma supremacia de uma cidade-estado em relação ao outro, já utilizavam chás de infusão, cogumelos, usavam óleos para que os lutadores não pudessem se agarrar no sentido de ter uma vantagem naquela luta. Isso veio evoluindo e já no século XX nós tivemos um envolvimento político nos jogos. Então basta lembrar daquela história nefasta do nazismo e que havia a necessidade de se tentar comprovar a supremacia de uma raça em relação à outra. E houve o envolvimento das autoridades no sentido de se criarem meios e drogas para que os atletas pudessem vencer competições. Isso veio até a época em que houve a polarização do capitalismo e do socialismo, em que os países da cortina de ferro foram pioneiros em descobrir substâncias para tentar comprovar a supremacia de um sistema político em relação ao outro. Isso veio evoluindo até a queda do Muro de Berlim, em 89, quando aí sim começaram a vir as marcas de produtos que começaram a injetar muito dinheiro, e aí sim começaram a entrar os interesses econômicos que contaminaram muitas vezes o esporte. Quero chamar a atenção de vocês que na sociedade mesmo, nós temos aí várias mensagens subliminares. Por exemplo, para quem não sabe, o Popeye, ele não comia espinafre na década de 40. O governo norte-americano encomendou uma peça, porque havia uma super safra de espinafre, para que tentasse associar o espinafre ao desenho mais popular. E aí o Popeye começou a comer espinafre. E todas essas mensagens subliminares mostrando que fazendo, utilizando uma substância, tornavam você mais forte, acabaram sendo utilizados pela sociedade. Quem não tomou o velho chazinho da vovó ou aquele remedinho que o avô orientou a tomar, veja que tudo isso acaba levando a um hábito que muitas vezes desemboca numa situação muito perigosa. É importante lembrar que o atleta convive socialmente. Então ele pode estar envolvido numa festa e aí o que pode acontecer? E aí é que entra para você, atleta, um conselho. Um dia você vai estar jogando num clube importante da Europa ou aqui mesmo do Brasil, você vai estar debaixo de holofotes, você vai ser convidado para festas, você vai ser convidado para estar com amigos e muitas vezes você pode acabar se envolvendo com o uso de drogas recreativas. Muitas vezes você vai estar perto de um grupo que vão estar fumando alguma coisa e que essa fumaça pode ser aspirada por você. Você tem que entender que você é um atleta, você é diferente dos demais, você tem que tomar cuidados redobrados, você tem que entender aquela velha frase que nós sempre falamos aqui: o atleta é responsável por aquilo que ele toma e por aquilo que ele usa. Portanto, o que a Federação Paulista leva de conselho para você? Sempre pergunte ao seu médico, pergunte para as pessoas que estão ao seu redor. O próprio médico muitas vezes não sabe ou não conhece uma substância, ele vai entrar em contato com as autoridades de controle de dopagem e com isso nós vamos evitar muitos problemas. Eu falei para vocês que os Jogos Olímpicos modernos começaram a ser contaminados pelas drogas, pelas substâncias ilícitas, e veja você, somente em 68 é que foi criada a primeira lista das substâncias proibidas. Então veja quanto tempo quanto tempo de lapso nós tivemos até que realmente os controles fossem efetivados. Havia ocorrido já na Copa da Inglaterra em 66 um início de controle, Foi como se fosse um teste, mas foi implementado em 68 nos Jogos Olímpicos do México. Isso veio evoluindo porque, obviamente, os procedimentos e as drogas proibidas eram diversificadas, os países tinham as suas próprias regras, e isso causava muitos problemas nos grandes jogos. Os controles foram sendo feitos pelo Comitê Olímpico Internacional e foram padronizados através da criação da WADA em 1999 e pela sua implementação em 2001, para que aí sim houvesse a padronização de laboratórios, de frascos, de procedimentos, de substâncias. Lembre-se que a lista de substâncias
proibida, ela está sendo renovada constantemente, os próprios regulamentos, os procedimentos estão sempre sendo treinados e retreinados pelas autoridades. Portanto, é um sistema que hoje ele tem o escopo não só punitivo, ele tem o escopo educativo. E eu quero ressaltar que o controle no Brasil começou bem lá atrás, muito antes da UADA, aqui na Federação Paulista, em 1982, com o Dr. Osmar de Oliveira. Então vocês vejam que o Brasil já é uma vanguarda desde sempre e hoje nós temos os melhores oficiais de controle de dopagem, deixando muito claro que a Federação Paulista de Futebol está fazendo história. Como nós estamos falando de história, a Federação Paulista está fazendo história. Ela está implementando esse sistema de educação continuada para que você, atleta, você, dirigente, você, treinador, entendam de uma vez por todas que o atleta saudável é o seu melhor investimento. E o atleta tem que entender que ele jogando limpo, ele vai estar sempre fazendo a sua atividade no melhor nível e sem correr riscos de ser punido. Estamos à disposição, a Federação Paulista, na pessoa do presidente Dr. Reinaldo, a Comissão Médica da Federação Paulista, através do Dr. Moisés Cohen, estará sempre à disposição para que possa dirimir as suas dúvidas. Obrigado.